Fala, nosso Santista, terminou mais um jogo do Santos no Campeonato Paulista e a zica continua, né? O Santos empata com a Ferroviária jogando no Canindé. Poderia ser muito pior, já estava preparado aqui para comentar sobre mais uma derrota do Santos, sobre a falta de vontade, apatia, porém no segundo tempo o Santos parece que acordou para o jogo, precisou um gol da Ferroviária para isso acontecer e no segundo tempo uma equipe com muito mais vontade de virar o jogo, de virar a situação. Não acho que é terra arrasada, não acho que não seja de ganho nenhum esse um ponto conquistado, porém quase não ameniza nada a situação do Santos na tabela do Campeonato Paulista, né? Foram 2 jogos dentro de casa, 2 jogos seguidos, 2 empates, o que eram para ser 6 pontos foram 2. Próxima rodada é clássico contra um dos principais rivais fora de casa, então é aqueles jogos que a probabilidade maior é que o Santos perca e do jeito que está jogando não é novidade nenhuma se isso acontecer, né? Complicada a situação, mas vamos comentar sobre essa partida porque o Odair entrou com uma equipe com meio campo novamente, né? Jogando o Carabarral ali como meia, jogando com o Sandri e com o Dodi ali no meio campo, e sinceramente que partidaça que o Dodi fez, né? O Sandri, vou comentar sobre ele, acho que destoou do resto do meio campo do Santos, mas boa partida tanto do Dodi quanto do Carabarral, principalmente do Dodi. Fez saída de bola, tentou criar oportunidades, fez a jogada inteira do gol de empate do Santos, depois finalizou de perna esquerda para quase marcar um golaço no segundo tempo. Então, para mim, o principal jogador do Santos hoje, junto com o Soteldo, junto com o Carabarral, que também jogou bastante. Marcos Leonardo lutou muito durante a partida. Eu acho que o Santos do meio para frente, no jogo de hoje, tentou sair da zona de conforto, daquele time modorrento, né, no jogo contra o Água Santa, que não finalizava, que não ia para cima, que não tentava algo diferente. Hoje não, foi pressão segundo tempo inteiro. Infelizmente, conseguiu só um empate, precisa melhorar muito questão de fundamentos do Santos, mas pelo menos a equipe conseguiu o empate, era obrigação que conseguisse no jogo de hoje, né? Primeiro tempo em que o Santos foi superior, estava jogando melhor que a Ferroviária, como eu disse, o Carabarral ali no meio campo estava ditando, conseguindo armar o time no meio campo ali, criou algumas oportunidades interessantes, criou oportunidade com o Mendonça finalizando e o goleiro conseguindo fazer a defesa. O próprio Soteldo teve chances também, principalmente caindo pelo lado esquerdo do campo. Mendonça nesse jogo jogou pelo lado direito e criou bastantes oportunidades. Em algum momento ali eles trocaram de posição os dois para surpreender a defesa da Ferroviária e deu certo. Então foi o Santos criando oportunidades no primeiro tempo. Só que, como eu disse, né, o azar do Santos está muito, né? Aí no último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos, no último lance do jogo, no primeiro tempo, o Sandri vai lá e comete um pênalti bizarro. Mais uma vez o Sandri comprometendo muito a equipe do Santos, que vinha bem, já fez isso no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Fluminense, já entrou mal em outros jogos, e o Sandri teve muitas chances para jogar bem e não corresponde, né? O jogador que sempre a gente coloca como potencial, mas não consegue jogar bem, saiu vaiado inclusive. Então acho que tá na hora de pensar em um substituto ali para o Sandri. Quando voltar o Rodrigo Fernandes, talvez jogar com o Rodrigo ali e com o Dodi, tirar o Sandri, porque realmente não tá compensando ele como titular da equipe. Aí ele comete o pênalti, o jogador da Ferroviária marca o gol no último lance do primeiro tempo, aí vem toda aquela pressão novamente, vai a da torcida, e com razão, porque era mais uma derrota se encaminhando ali. Mas eu acho que pelo menos ligou um sinal de alerta para o segundo tempo. O Santos precisava mudar muito para a segunda etapa e veio diferente, né? Veio diferente. Não sei se o Odair, não lembro se o Odair trocou no intervalo, mas logo nos primeiros minutos ali do segundo tempo, o Santos já estava com mais jogadores no campo de ataque. Ele trocou, digamos, 6 por meia dúzia, que é o João Lucas, pelo Natan, mas o Natan a gente pelo menos entende que é um jogador muito mais ofensivo que o João Lucas, e ficou quase o segundo tempo inteiro no campo de ataque para tentar algum cruzamento e apoiar por aquele lado. Logo depois ele tira o próprio Sandri e coloca o Juan em campo, né? Então o Santos novamente passa a ter 2 jogadores de meio
ali no caso só o Dodi e o Carabarral, né? E 4 jogadores no ataque com o Juan encostando mais no Marcos Leonardo. E ali era bafo, o Santos precisava do resultado. Nem vou criticar no jogo de hoje o fato do Santos jogar só com 2 meias e 4 atacantes, porque geralmente isso se torna uma bagunça, mas no jogo de hoje o Santos conseguiu o mínimo de organização para pressionar a Ferroviária o segundo tempo inteiro. Soteldo indo para cima em todos os lances, né? Me lembrou bastante aquela partida da semifinal do Campeonato Paulista de 2019 contra o Corinthians no Pacaembu. O Soteldo, todo lance ele partia 1 contra 1 e na maioria deles se deu bem, né? Na maioria deles conseguiu vantagem. Mas o gol sai surpreendentemente de uma jogada maravilhosa do Dodi, que vai puxando a marcação desde o meio campo, invade a área, puxa a marcação de quase todos os jogadores da defesa da Ferroviária e cruza na medida para o Mendonça empurrar para o fundo da rede para empatar o jogo. E aí ia ser pressão total até o final da partida, né? Porém, teve situações que o Santos precisou alterar a equipe. O próprio Soteldo teve um problema no ombro e precisou sair para a entrada do Ângelo. O Lucas Braga também entrou na equipe ali. Então, precisou fazer algumas alterações. Deixou o time mais veloz, deixou o time com mais energia, com os jogadores vindo do banco. Mas na pressão final a equipe não conseguiu virar a partida, né? Teve, acho que se eu não me engano, 12, 13 escanteios no jogo, a equipe do Santos, sem ganhar um duelo por cima, sem conseguir finalizar uma bola, só teve uma bola de bate-rebate ali, que o jogador da Ferroviária tirou em cima da linha. O Santos continuou tendo problemas no contra-ataque da Ferroviária, quase tomou o gol do John Kennedy ali de fora da área, que faria o 2-1 e praticamente mataria a partida. É um time ainda com muitos problemas para defender, tem pouco equilíbrio entre ataque e defesa, meio campo, mas hoje foi um time que teve muito mais vontade, lutou o jogo inteiro. Ferroviária saiu com quase todo o time amarelado, um time que parou bastante batendo e parou bastante nas faltas. E dá um alento que o Santos pode jogar mais do que vinha jogando, né? Não foi um bom resultado, não é um resultado para se comemorar, resultado para a gente ficar bastante preocupado, porque na próxima rodada tem clássico e possivelmente o Santos pode nem somar pontos, mas é um jogo que teve mais vontade, né? Então, pelo menos isso, né, que é obrigação. Vamos comentar jogador por jogador. João Paulo hoje não precisou salvar em nenhum lance específico. O pênalti ele não conseguiu pegar, não é um exímio, goleiro na cobrança de pênalti. Dificilmente ele pega algum pênalti. Esse talvez ele precise treinar mais, só que longe também de ser culpa dele ou falha dele. Nota 6 para o João Paulo. João Lucas é daquele lateral que a gente sabe, né? Apoia pouco, tenta se defender a maior parte do jogo. No ataque também não é muito brilhante. Nota 5 para o João Lucas. Messias e Bauerman, para mim foi uma boa partida dos dois. Eu acho que o pênalti da Ferroviária. A Ferroviária deve ter chegado 1, 2 vezes no campo de ataque no máximo, com perigo o jogo inteiro. E o pênalti foi do Sandri também, não tem por que dar uma nota baixa para Messias e para Bauerman, que inclusive já jogaram juntos. Nota 6 para os dois. Lucas Pires, nesse jogo, apoiou muito mais do que em outros jogos, foi muito mais a linha de fundo, participou muito mais do ataque, e você vê que encostando no Soteldo, o Soteldo consegue puxar um pouco mais a marcação para o Lucas Pires e ter mais espaço, né? Então tomara que o Lucas continue fazendo isso nos próximos jogos, nos jogos que dá para fazer também. Não adianta ele querer ir para o ataque toda hora contra o Palmeiras, por exemplo, que o Santos vai sofrer nos contra-ataques. Nota 6,5 para o Lucas Pires. O Sandri, para mim, não correspondeu com a sua escalação de titular, comprometeu muito com o resultado final da partida. Nota 3 aí para o Sandri, fez o pênalti, foi substituído, vaiado no segundo tempo. Acho que não deve mais ser titular da equipe. O Dodi, para mim, o principal jogador do Santos no jogo, nota 8 para ele, barbaridade que ele jogou hoje. Tomara que continue assim, com confiança, finalizando, indo para cima, ajudando na construção da equipe, porque o Santos precisa de um volante assim. O Dodi, muitas vezes cogitado para ser primeiro volante, já começo a achar que pode ser segundo e pode, inclusive, pisar mais na área, porque é um jogador que tem qualidade técnica para isso. Carabarral também uma boa partida, dou um 7 para ele, porque soube ajudar na armação da equipe no jogo de hoje. No final do jogo estava já, acho que lesionado ali, não sei se ele sentiu a coxa, tomara também que não seja nada, porque perder Soteldo e Carabarral para as próximas partidas é complicado, já que eu acho que com o Carabarral o Santos conseguiu minimamente achar um jogador que consegue dar um pouco de organização na equipe. Pulando para os atacantes, Soteldo, partidaça também, o jogo inteiro,
tentando ir para cima dos laterais ali, o jogo inteiro criando oportunidades, cruzando, finalizando. Talvez precise melhorar mais na finalização, ele quase marcou um gol de fora da área no jogo de hoje. Vou dar uma nota 7,5 para ele também. Do outro lado, Mendonça, vou dar um 7, marcou o gol do empate, jogou muito bem também enquanto estava em campo. Gostei da participação dele e provou que pode jogar do lado direito também sem problemas, pode fazer esse lado. E o Marcos Leonardo, vou dar um 6,5 pela briga, pela luta o jogo inteiro, sofreu muitas pancadas, apanhou o jogo inteiro, mas não conseguiu o gol, né? No jogo de hoje o gol não veio. Mas é isso, dos jogadores que entraram, eu acho que o Lucas Braga, que tentou alguma coisa a mais ali, finalizou a gol, jogou um pouco mais do que o restante. O Juan não conseguiu fazer muita coisa, estava mais enfiado na área para tentar o gol. O Lucas Barbosa, a mesma coisa. O Natan é aquele jogador que a gente sabe, né, tem qualidade no drible, até consegue se sobressair num contra um, mas jogador que peca no cruzamento, peca na finalização da jogada, precisa melhorar muito também. E o Ângelo também não entrou ali já nos minutos finais. A bola quase não foi para ele, quase não chegou para ele do lado direito. O Santos apoiou muito mais pelo lado esquerdo. Mas é isso. Não é um resultado bom do Santos. O Odair hoje parece que escalou a equipe melhor e mexeu na equipe melhor para o próximo jogo. Eu só tiraria o Sandri, deixaria o Rodrigo Fernandes se ele tiver 100%. Deixaria o Rodrigo Fernandes como titular, tiraria o Sandri, deixava o Dodi ali junto com o Carabarral. Mas vamos ver, né? O Santos tem muitas dúvidas agora para os próximos jogos aí. Vamos ver se Soteldo vai estar bem, se Carabarral vai estar bem. Porque foi um jogo desgastante, mas que o Santos pelo menos saiu com um ponto conquistado, não perdeu, porque quando terminou o primeiro tempo, dava a impressão que a equipe ia sair com mais uma derrota no placar. É isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre a partida do Santos, principais destaques que você mudaria aí para os próximos jogos. É isso, valeu e até o próximo vídeo.